A primeira vez que você assistiu Soul, talvez tenha pensado, que filme bonito. Talvez tenha se emocionado com a trilha sonora, se encantado com os visuais, dado risada com a personagem 22. Mas existe uma chance, uma grande chance de você não ter entendido tudo o que esse filme está dizendo. Porque Soul não é sobre música, não é sobre jazz. E definitivamente não é um filme infantil. Soul é um filme sobre a vida, sobre o vazio que sentimos mesmo quando parece que temos tudo. Sobre a armadilha silenciosa de confundir propósito com identidade. E sobre a dor invisível de viver fugindo da realidade para se agarrar a uma ideia que nunca se realiza completamente. E por isso, Soul é mais adulto do que parece. Muito mais. E talvez, justamente por isso, ele tenha passado batido por muita gente. O sonho que define quem você acha que você é, Joe acredita que nasceu para tocar jazz. E ele acredita nisso com tanta força que tudo ao redor perde o sentido. As relações, o trabalho, o tempo, tudo se torna secundário diante de uma meta que ele acredita ser sua razão de existir. Joe Gardner é um personagem que representa a obsessão por um sonho, e não qualquer sonho. Quando ele alcança o que sempre quis e sente. Nada, um vazio, uma ausência de sentido. Porque o sonho, por mais belo que fosse, não era a vida. Ele não diz que sonhos são ruins, mas ele diz, com todas as letras, você não é o seu sonho, você é o que vive. E se você passa a vida inteira tentando chegar lá, pode acabar morrendo sem ter estado aqui de verdade, que precisava ser alguém importante, ser alguém com a missão, uma meta, um legado, que viver por si só já é uma experiência transcendental, que saborear uma fatia de pizza ou sentir o vento no rosto pode ser tão profundo quanto tocar no palco de um grande teatro. Ela não quer viver porque acha que não vai ser boa em nada, porque acha que não tem um propósito. E no fundo, ela só representa o medo que todos nós temos de sermos comuns, de vivermos uma vida sem brilho, de não sermos especiais. Era uma ideia sobre a vida. E ideias, mesmo as mais bonitas, não substituem o viver. Mas esse é o erro. Isso joga isso na sua cara, mas talvez menos. E aqui está a coragem do filme. Talvez não exista nenhum. E tudo bem, por metas, por produtividade, por sentido, por propósito. Joe só percebe isso depois de morrer. Literalmente. Isso fala diretamente com uma geração que cresceu ouvindo que precisava encontrar um propósito, que precisava fazer algo grandioso. E se a vida estiver nos detalhes que a gente ignora por estar ocupado demais, tentando se tornar alguém. Quando Joe finalmente toca com Dorothea Williams, realiza seu sonho, e mesmo assim se sente vazio, e ela diz, sobre o descompasso entre o que sonhamos e o que conseguimos viver, sobre aceitar que talvez nunca vamos nos realizar plenamente, e mesmo assim a vida pode ser boa, porque ela resume tudo. E se você está vivendo uma fase em que tudo parece sem sentido, talvez seja porque você está esperando demais, esperando chegar, conquistar, provar. Mas e se não houver propósito nenhum? Mas é exatamente isso que a torna tão poderosa, porque ela não promete que você vai ser extraordinário. Ela promete algo melhor, que você pode ser você mesmo. A música que toca no fone no fim do dia, a risada no meio do caos. E se a vida for só isso aqui mesmo? Um amontoado de dias normais, com café morno, metrô lotado e pôr do sol bonito na terça-feira. Venderam pra gente a ideia de que precisamos ser incríveis, quando na verdade o extraordinário está no ordinário, no cotidiano, no banal. Essa é a revolução silenciosa de Soul. É por isso que 22 menos aquela alma que se recusa a nascer é o contraponto. Perfeito,
mas 22 descobre, pouco a pouco, que viver não precisa de justificativa. Não precisa ser ninguém além de quem você já é. Você não precisa fugir. E é nesse ponto que Soul toca uma ferida aberta da nossa sociedade. A obsessão por performance. A verdade é que a gente quer uma resposta. Quer saber por que está aqui? Quer um roteiro, um mapa, um plano. Repita comigo. Tudo bem não ter propósito. Tudo bem ser comum. Tudo bem apenas viver. Esse tipo de mensagem não é o tipo que Hollywood costuma vender, porque ela não é sexy. Não dá audiência e por isso Soul é mais adulto do que parece, porque ele fala sobre a frustração de ser humano. O maior ponto de virada do filme não está no final, está no meio. Às vezes você persegue tanto o que acha que quer, que esquece do que já tem. Essa frase deveria estar em uma parede da sua casa. Mas e se a beleza estiver no agora? E se a graça da vida for exatamente não ter um grande sentido? Pense bem, o que te faz sorrir de verdade não é uma grande conquista, são os momentos pequenos, o abraço de alguém que você ama, o cheiro de café a gente foi enganado, e isso no fundo é libertador, porque se não existe um grande propósito, então você pode viver com mais leveza, pode errar, recomeçar, mudar de ideia, pode simplesmente existir, e isso já basta. Então, se você ainda não viu Soul com esse olhar, veja de novo, veja como se fosse a primeira vez, como se fosse uma carta escrita para você, porque talvez você esteja precisando ouvir isso. Você não precisa provar nada, você só precisa viver. No Ar Analítico é mais que um canal, é um convite à consciência. Curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de se cobrar tanto.